Antes de lermos, nós vamos estar fazendo uma oração. Eu gostaria que você nos acompanhasse nesse domingo aí, que todos estão fazendo esse jejum nacional, e que nós possamos estar em um só pensamento, para que o nosso país, as instituições, os órgãos, tudo volte, as pessoas voltem ao trabalho e que possamos continuar a nossa vida, até porque nós ainda estamos na terra, beleza? Então vamos lá, Pedro aí vai estar orando, para nós estar iniciando esse trabalho em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai de poder e de grande glória, diante da Tua presença estamos agora, agradecidos ao Senhor por tudo que tem feito em nossas vidas. Continue conosco, abra o nosso entendimento para aprendermos mais da Tua palavra. Usa o Teu filho, o professor Cid James, que estará trazendo, meu Deus, essa lição maravilhosa para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu achei interessante aqui, não estava nem pensando em falar isso, mas uma coisa puxa a outra. Na abertura aqui o Pedro já foi falando sobre essa questão de decretos, as cidades, os estados. Eu estava pensando comigo, tem prefeito que não sabia nem o que era um decreto, Pedro. Colocou Alt C, Ctrl C, Ctrl V, cola, pegou decretos, tem prefeito, cidade, né? tem prefeito que colocou o nome da outra cidade no decreto deles, só para você ver a situação que nós estamos vivendo. E eu só queria dizer uma coisa para você, você que acredita, eu sempre posto assim nas nossas escritas, que Deus não perdeu o comando de nada, Deus está no comando de tudo. E a pessoa que conhece a palavra de Deus deve entender isso. Amém? Então nós vamos lá. Aí o Pedro, como vai ser o nosso ajudante aqui, vai ler o textual aí para todos. E você puder acompanhar na sua revista, vamos lá. Então vamos lá, textual. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Veja só, irmão, graça e paz. Essa é a saudação, dentre outras coisas, que quer dizer o seguinte: graça, a causa da nossa salvação, pela graça de Deus, o favor imerecido, nós somos salvos. E paz, o resultado dessa salvação. Não existe paz igual a de Cristo. Foi o próprio Cristo que disse, vocês lembram? Paz seja convosco. E neste momento, olha só, Pedro, que interessante, nunca se precisou de tanta paz. Mas essa paz aqui, eu quero deixar para os irmãos, para os ouvintes que estão nos acompanhando, é justamente essa paz, a paz de Cristo, que excede. Olha só, quando nós temos a paz de Cristo, nós podemos passar por essas situações que inclusive estamos passando neste momento. Beleza? Então vamos lá na nossa verdade prática. Verdade prática. E como o Pedro falou, você que tem alguma pergunta, claro, relacionado à lição, haja vista que nós vamos estar aí, eu não sei se vocês já perceberam, tem pastor, aí Pedro já falou, lá em Goiânia, tem um pastor nosso aqui, a gente não puder ajudar, eles vão estar respondendo, né, Pedro? É verdade. Ou então, se a gente não responder agora, vamos pesquisar e depois a gente traz, né? Com certeza. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Olha só, irmãos, não podemos esquecer, Deus tem um propósito para cada um de nós, Pedro. Esse propósito para cada um para a igreja dele, eu tenho certeza, não é um propósito de isolamento, e sim de liberdade na sua presença. Eu estou vendo aí muita gente preocupado porque está isolado, está preso, mas eu acredito também que seja um momento como esse que a pessoa deva descobrir que Deus tem um propósito na vida dele, um propósito na igreja. Eu tenho falado que as pessoas, é um pensamento meu, que as pessoas devam sair dessa situação, principalmente os crentes, mais crente, Pedro, mais conhecedor da própria palavra de Deus, mais sabendo o que realmente, o que ele tem que fazer para estar crescendo e colocando o reino de Deus nessa terra. Amém? Então vamos lá. A introdução da nossa revista, você pode acompanhar.
A igreja em Éfeso, ela foi visitada por Paulo na sua terceira viagem missionária. Lá Paulo, quando chega, irmãos, ele encontra 12 discípulos, e por 3 meses ele vai na sinagoga, prega a palavra. Porém, vocês sabem que na sinagoga estão os judeus, só que eles rejeitaram a mensagem de Paulo. E principalmente os ensinos de Paulo. Por quê? Porque era o ensino do Cristo, o Filho de Deus que veio para salvar o mundo. Então eles não aceitaram. Foi o que Paulo fez. Paulo vai então, aluga um lugar e prega para os gentios durante 3 anos. E é justamente nesta cidade, na cidade de Éfeso, que Paulo vai ter um verdadeiro encontro, aquele encontro profundo, espiritual. E você vai ver que justamente na carta de Éfeso, aos Efésios, que você vai ver que Paulo está fazendo uma abordagem não para dar um ensino ou questionamento, dizer bem assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo, não, mas é um ensino profundo, um ensino da palavra, do conhecimento. Olha só, manda-se um ensino para a cidade de Éfeso, mas na verdade ele serve para a gente hoje. A gente vai pegar, você vai ver com profundidade os ensinamentos da carta de Éfeso, justamente agora, no momento, para o que nós estamos passando, para a nossa realidade. Então você vai acompanhar aí conosco nessa introdução, vendo essa questão, o que Paulo verdadeiramente estava ensinando para os nossos irmãos na cidade de Éfeso, e que na verdade é para a nossa realidade, do nosso país, da nossa cidade e do mundo contemporâneo que nós estamos vivendo. E a autoria, lá no primeiro tópico, Pedro, você vai estar nos ajudando aí, depois da introdução, a autoria e data. Autoria. Eu gostaria que tu lesse aí para os irmãos estar acompanhando, e a gente está fazendo as colocações, e vocês aí também. Autoria e data. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Cristo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Atos capítulo 13, versículo 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo de Paulo. Atos 3, 21, Filipenses 3, 5. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Atos 22, 25. Só para esclarecimento, para todos os irmãos, o nome de Paulo, quando Paulo tem aquele encontro lá em Damasco, que ele está indo prender os cristãos, todos nós sabemos que Deus não mudou, só para os irmãos entenderem, o nome de Paulo não foi mudado. E Paulo vai usar o seu nome, como o nosso escritor, o nosso comentarista da revista vai colocar, ele vai usar o nome que ele se identificou, que é o nome dele gentílico, até para entrar no mundo gentílico, o nome Paulo. Então, só para deixar claro para os irmãos que o nome de Paulo não foi mudado, entendeu? Outra coisa também, fica claro para todos os estudiosos, as pessoas que acompanham, que estudam a palavra de Deus, sabe que o livro de Efésios, o autor é o nosso querido irmão Paulo, assim como 13 livros fora o livro de Atos, tem a identidade do apóstolo Paulo. Mas essa questão dessa informação, para ficar bem claro. Assinatura apostólica. Logo na sequência você vai ver aí que no segundo tópico, não é isso, Pedro? Sim. As 13 cartas, como eu falei, fora Atos, mais 12 e 13, a autoria do apóstolo fica identificada como Paulo é
o autor dessas cartas. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado, como eu falei para você, para o mundo evangélico, para evangelizar. Você vai ver lá em Romanos 11, 13, essa conexão do nome que ele achou interessante usar, em vez de Saulo, o nome Paulo. Outro detalhe relevante é a reivindicação de autoria apostólica com uma ressalva, pela vontade de Deus. Olha só, e eu gostaria de colocar para os irmãos essa questão, não escolhido por homens. E a gente tem um entrave muito grande, inclusive para pessoas que querem estar levando a palavra. Não, eu fui escolhido. Olha só, irmão, existe 3 tipos de obreiros. Eu sempre gosto de colocar essas questões e sempre pegar um exemplo fundamentado na palavra, que é o que nós estamos estudando, que é Paulo. Existe primeiro, Pedro, aquele oferecido. Porque o cara não entrou pela porta, mas entra pela janela. E não pode ser assim. Na palavra de Deus, eu acredito que não vai adiante. Muita gente entrar de qualquer jeito, ser um obreiro de qualquer jeito. O outro é o sorteado. Onde nós vamos ver isso? Em Atos 1, 26, que foi o exemplo de Matias. Logo depois do que aconteceu com Judas, Matias é escolhido por um sorteio. Só que a partir de Atos 2, isso é mudado, não existe mais isso. Como é que foi escolhido as pessoas? Era escolhido, era imposto às mãos. Então, essa questão do sorteio, ela só aparece uma vez na Bíblia. E o último, o terceiro caso, é o escolhido ou chamado, que é o que Paulo vai nos dizer bem assim: eu não fui chamado por homem, eu fui chamado pelo Senhor. E olha só, irmãos, a profundidade do chamamento de uma pessoa que está ligada à palavra de Deus. Nós vamos ver isso fortemente. De novo, Paulo, em Romanos 12, 2, que ele vai dizer: não se conformeis ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que você acha que Paulo escreveu isso, irmãos? E essa é uma grande relevância. Paulo não se conformou com os outros apóstolos, aqueles homens que andaram com Jesus, e eles preferiram ficar em Jerusalém. E Paulo não. Paulo foi para o mundo levar as boas novas de salvação. Então era isso que eu queria te colocar nessa situação de você ser um obreiro, mas que você tenha esse discernimento de você ter sido chamado por Deus e você ter essa liberdade de você não ficar parado e buscar levar a verdadeiras boas novas de notícias de salvação que está precisando muito neste momento. E ainda no nosso primeiro tópico aí, Pedro, nós vamos ver também uma epístola da prisão. Pode ler para a gente, por favor? A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava o prisioneiro de Jesus Cristo, capítulo 3, versículo 1. O preso do Senhor, capítulo 4, versículo 1. E o embaixador em cadeias, versículo 6, capítulo 6, versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Olha só, irmãos, é bem interessante, nós até comentamos essa questão. Ela integra o rol de cartas, de epístolas, que foi feita quando Paulo estava preso. Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon. Agora você imagine comigo, vamos pegar um texto bem famoso que está em Filipenses 4:4, onde Paulo vai dizer: alegram-se em união ao Senhor, sempre. Cid, tem uma pergunta ali para não passar. Mas Deus não pode usar uma pessoa para nos escolher? É o Eudes que está perguntando. Ele usar uma pessoa para nos escolher? Sim. Ué, lógico, se foi Deus que te escolheu e ele apontou uma pessoa, o exemplo fácil disso, na pergunta que ele está fazendo, quando você acha que um pastor escolheu alguém?
Foi Deus que apontou, logicamente, é bíblico isso. Ou seja, isso você vai ver em vários lugares da Bíblia, Deus levantando uma pessoa só para fundamentar dentro da palavra de Deus a pergunta dele. Quem foi que disse para Samuel que um procurador de jumentas ia ser o rei de Israel? Quem foi que disse? Deus. E Samuel não sabia. Olha só, outra pergunta dentro do que ele está perguntando para você ver como se desencadeia o conhecimento da palavra de Deus. Outro exemplo profundo. O mesmo Samuel na mesma situação, quando vai ungir Davi rei. Sim, ele não sabia que era Davi. E quando ele viu o aliado, o irmão mais velho de Davi, ele disse, aí está o rei. Ou seja, aí Deus tem brada. Aparência, né? Tem aparência. Não, ele disse, aí está diante de mim. O cara era bonito, alto e tudo. E Deus disse, Samuel, esse não é o que eu escolhi, porque eu não vejo como o homem vê. Então, quando um homem, um pastor, uma pessoa que está servindo a Deus de verdade, aponta um jovem, uma pessoa para estar diante do trabalho da obra de Deus, é porque foi justamente Deus que capacitou, deu conhecimento, a graça para aquele pastor, para aquela pessoa apontar. Ah, nós vamos escolher o Pedro para ser presbítero da igreja. Não é porque o Pedro é bonito, que ele sabe pregar, que ele sabe pular, não é nada disso. É porque foi Deus que capacitou. Então, eu gostei da pergunta e é justamente assim mesmo. Deus levanta pessoas para estar escolhendo outro. Até porque, irmão, só para vocês entenderem, Deus capacita e escolhe pessoas mesmo. Deus está ainda, enquanto a igreja estiver na terra, Deus precisa de pessoas que Ele capacitou para fazer justamente o que está precisando de ser feito. As boas novas, o evangelho ser pregado às pessoas. Amém? Aí como eu estava levando, olha só, como pode, irmãos, nós estamos presos. Filipenses 4, uma pessoa está presa. Pega esse momento para essa prisão, esse isolamento social, Pedro, que todo mundo está vivendo, e passa para pensar assim, vamos levar então para o contexto de Paulo. Ele está preso, ele faz as cartas aos Filipenses, Filemon, Colossenses e Efésios. Então, no versículo 4 de Filipenses, alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. Então, irmão, não é momento de você ficar triste, não. Nem eu, nem você, nem ninguém que conhece a palavra de Deus tem que aproveitar esse momento para se alegrar na presença do Senhor. Aí eu estava pensando mais ainda, Pedro, imagina se Deus decidir tirar a igreja da terra nesse período de isolamento. O quanto de gente vai ser salvo, Pedro? Sim. Porque o quanto de desviados estão voltando aí? Mas eu pensei mais nessa questão da pessoa estar buscando, estar se informando, buscando da palavra, aprendendo. Então, meu irmão, Paulo, eu já estou trocando as bolas aqui, estava preso, mas ele estava alegre no Senhor. Eu acho que nesse momento, essa é a questão mais importante, nesse período de isolamento. Preso só o corpo, né? Isso, só a carne. Parabéns. A o nossa mente estava livre. Isso. Amém? Então vamos lá, continuando. Todos vocês que estão aí, assim como foi o Eudes, Sim, fez a pergunta. Irmão Eudes, se o senhor não estiver satisfeito com a resposta, o nosso pastor está aí, você faz o complemento aí, ele responde para você. O nosso outro pastor, amigo de Pedro, também está nos acompanhando. Amém? Então vamos lá, a data. Olha só, irmãos, quando você vai para o livro de Atos, nós vamos entender, olha, para você entender bacana, Atos, do capítulo 1 até o capítulo 12, tudo ali está escrito em referência ao que Pedro fez. A partir do verso 13 até o 28, nós vamos ver que tudo é relacionado ao apóstolo Paulo. E a gente, como hoje até pela questão do conhecimento, das informações que nós temos, nós vamos ver que as datas num período entre 60 e 62 depois de Cristo. A data provável da epístola dos Efésios por volta de 61 a 62. E tendo como Tíquico como o seu portador. Ou seja,
A gente vê essa questão de data, as pessoas discutindo isso. Eu gostaria de dizer para você que isso não é muito, mas tão importante. O importante é que você vai ver que do primeiro livro, Gênesis, até o último livro, Apocalipse, o que é na verdade que se interessa, o que é na verdade o que faz de profundidade para a gente, é que esses livros canônicos estão catalogados, estão colocados para o meu e para o seu conhecimento, que aí sim é a verdadeira palavra de Deus. Essa questão de data, que ficam discutindo, tem gente que discute que é um período esse, um período aquele, e tem pessoas também que discutem até a questão da veracidade, que foi Paulo o autor da carta. Isso não é interessante. Como eu falei para vocês, até dentro da pergunta que o irmão fez, o importante é que Deus usou esse irmão para que nós pudéssemos estar hoje, inclusive na situação que nos encontramos, achando solução na palavra de Deus. Quanto a essa data também, eu gostaria de colocar para vocês que o Espírito Santo é o responsável pelo convencimento do homem ao arrependimento. É a primeira coisa que ele faz na vida de alguém. É a santificação que veremos mais adiante, que está nessa questão da data. Olha só, que o Espírito Santo vai nos inspirar para chegarmos àquilo que verdadeiramente é necessário, conforme a palavra de Deus. Os destinatários dessa carta, a cidade de Éfeso. Vamos lá, irmão Pedro. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Olha só, irmãos, se você for pensar assim, caramba, você lendo as características da cidade de Éfeso, você vai, como esse homem era estrategista. Você pode ver pelos escritos dele. Foi uma pessoa super especial para Deus. Você vai ver isso logo na convenção. O próprio Deus vai dizer que ele vai ser usado, ele vai ser um instrumento na mão dele. Você imagina, uma pessoa vai para uma cidade onde tinha saída. Éfeso era a capital da Ásia Menor, ou seja, o porto, tudo, você tinha que passar por ali. Olha só para você entender de localização, de geografias. Nós estamos em uma região chamada Oeste da Bahia, que tem 35 cidades, nós somos 1 milhão de habitantes na nossa região, mas a cidade principal nossa é Barreiras. Tudo que você vai fazer é na cidade de Barreiras. Olha só que estratégia. Eu tenho que ir na Receita Federal, na Polícia Federal, eu tenho que ir registrar na Junta Comercial. Tudo é na cidade de Barreira, para essas 35 cidades, Pedro. E olha, tudo era em Éfeso. Então esse cara escolhe uma cidade para levar o evangelho para a Ásia Menor. Então ele escolhe a cidade principal. E lá o que ele faz? Procura primeiro. O que eu gostaria de te deixar nessa manhã, meu amigo, meu irmão, você que está nos acompanhando, quem que você deve procurar primeiro? Você deve procurar primeiro uma pessoa, você chega numa cidade, uma pessoa que conhece sua cultura, conhece seus gostos, dizer assim, o que Paulo fez? Paulo vai procurar primeiro as sinagogas. Aqui tem judeus? Tem. Então vou levar a palavra de Deus para eles. Só que eles não quiseram, eles rejeitaram. O que ele faz? Aluga um lugar numa escola de Tirão. Olha só, Pedro, não, ninguém me quer? Vou procurar um lugar, vou procurar me instalar, mas sempre levando a palavra da verdade. Nessa manhã, eu e você, meu irmão, nós temos um compromisso. Nós somos responsáveis, somos as pessoas responsáveis para levar
ao destino correto a palavra de Deus. E olha, tem muita gente precisando, esses destinatários. Assim como Paulo fez com a cidade de Éfeso, nós, eu e você, podemos continuar a fazer, levar a palavra de Deus ao destino correto. Amém? Aí nós temos ainda no primeiro tópico, vai falar sobre a religiosidade da cidade de Éfeso. A cidade abrigava um templo, a Artemis, ou Diana, como as pessoas falam, a deus da fertilidade, como Pedro já leu, construído em mármore, aquela pompa toda, para quando as pessoas chegarem. Só para vocês terem uma ideia, era considerada a 7ª maravilha do mundo antigo, Pedro. Olha que coisa maluca. Então o povo já ia para aquela cidade para ver aquela construção, assim como você também vai ver com os próprios discípulos de Jesus se gloriando com o templo deles, que foram construídos, o templo de Salomão. Mas existia naquela cidade uma idolatria muito grande. E a economia, só para vocês terem uma ideia, dependia de milhares de turistas que vinham em função daquele templo de Diana, da Artemis. E quando ia embora, o que a gente faz quando vamos embora de uma cidade turística? A gente compra coisas que remetem àquela cidade. Então o que se vendia ali, Pedro, foi justamente o que Paulo ficou constrangido com a idolatria daquela cidade, as pessoas fazendo ídolos de prata, de Artemis, e vendia. E o que Paulo fez? Paulo vai dizer, meu amigo, meu irmão, isso é errado. O que nós estamos fazendo hoje? Com muita crendice, inclusive no meio do povo cristão, você volta até assim na questão do judaísmo, aí você vai pegar, por exemplo, o candelabro ou qualquer coisa, pegue isso, irmão, isso vai te ajudar. Não vai ajudar a coisa de óleo ungido. Parabéns. E aí é um monte de coisas mais. E essa cidade, água de Israel. Parabéns. E essa cidade era justamente isso. Ela trabalhava com esse aspecto da religiosidade. Tudo era voltado para essa questão da venda. Olha só, era religioso, mas o importante é a questão econômica. Então o que eles perceberam com a chegada de Paulo? Rapaz, esse cara vai quebrar a nossa economia. Vamos pegar um contexto aqui agora e trazer o presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. O pessoal que é contra ele fala que ele só está preocupado com a economia. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta nessa manhã. Com toda a saúde, com toda a força, com todo o vigor que alguém tenha, e ele não tem comida, o que vai acontecer com ele? Ele não tem um dinheiro para comprar comida. Não morre do vírus, mas morre de fome. Então é uma coisa muito interessante para se pensar essa questão da religiosidade. Onde estamos colocando nesse momento nossa religiosidade. Então isso é um ponto para se pensar. Beleza? Então vamos continuar. E nosso segundo tópico, é o nosso quarto tópico. A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Então vamos lá. Paulo evangelizou, e, portanto, a cidade e seus arredores durante 3 anos, Atos 20, 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, aos quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, Atos 19, 5 a 7. Em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, Atos 19, 8, e com alguns judeus registraram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano, capítulo 19 de Atos, verso 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e os aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Atos 19, 12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. O apóstolo ministrou ali e foi instruído
por Priscila e Áquila, capítulo 18 de Atos, versículo 24 a 28. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. E segundo Irineu, 130 a 2002 depois de Cristo, a 202, perdão, bispo Gregor do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então é isso aí. Olha só, irmãos, vocês perceberam aqui, quando você vai pegar logo o bispo grego do primeiro século, Irineu vai dizer que até João, Pedro, olha que coisa fantástica, João, o apóstolo do amor, dirigiu a igreja. O que eu gostaria de deixar contigo? É uma questão muito profunda. Não importa quem seja o dirigente, Pedro, não importa quem está lá na frente, o importante que nós devemos entender, irmãos, é que Deus está no controle. Muita gente reclama, mas fulano está ali na frente, não tem o mesmo dinamismo, não vai crescer, coisa nenhuma. Não, a palavra de Deus não é assim. E você vai ver, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, antes de receber Paulo, já tinha recebido João. E você vai ler o Apocalipse, olha como isso é profundo. A primeira carta é direcionada a Éfeso. E logo vai dizer lá no final, você deixou o primeiro amor. Então não importa, irmão, essa questão da igreja em si. O que importa é você e eu. É eu e você. Para Deus, isso é que é o importante. É a nossa vida com Deus. Não importa quem esteja na frente. Mais uma vez eu quero deixar isso para você, que esteja no comando. Até porque quem está no comando literal mesmo é Deus. E isso é que é importante. Então eu gostaria de deixar isso claro para vocês. Não importa que é o próprio Apolo, que foi considerado o teólogo da época, da igreja primitiva, não importa se ele esteve em Atos, Pedro. Não importa se foi Timóteo, que foi um dia pastor lá, mandado pelo próprio Paulo. Isso não importa. O que importa é o nosso envolvimento. É a nossa doação para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Isso é que é o importante. Hoje, eu e você, como igreja da parte do Senhor. Amém? E nós vamos ver também a saudação. Logo na sequência, ele vai fazer uma saudação epístola. Ele se dirige aos santos. Uma coisa bem interessante também, irmão, muito profundo, para a gente entender essa questão. Aos santos fiéis de Cristo. Esse santo aqui que Paulo se refere, não é uma pessoa perfeita. Até porque não existe ser humano perfeito. Você vai ver em João, que é aquele que diz que não comete pecado, só em ter falado isso, já cometeu pecado. E sim aquelas pessoas, essa pessoa santo é aquela pessoa separada, consagrado para ser propriedade exclusiva de Deus. Igual o próprio Paulo deixa claro, quando eu fui chamado, eu fui separado pelo próprio Senhor. Foi Ele que me chamou e que me separou para esta grande obra. Então, irmão, nós, cada um de nós, temos que entender isso. Nós não somos perfeitos, mas nós fomos separados para uma grande obra. Nós estamos aqui, enquanto a igreja não for tirada da terra, nós estamos aqui. Todo ser humano tem que entender isso. Lógico, aquele que conhece a verdadeira palavra de Deus. Nós estamos aqui para uma grande obra. E olha, existe um destinatário. Vou tornar a tocar nesse assunto. A epístola aos Efésios é uma carta circulada, destinada aos cristãos de maioria gentílica. Muitas igrejas da Ásia. Por que eu falei para vocês que ele era um estrategista? E vinha pessoas, Pedro, de todos os lugares da Ásia Menor para aquele porto, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Só aquela cidade tinha 500 mil habitantes. Ou seja,
ia passar pessoas de todas as formas, pessoas que que não conhecia o Deus verdadeiro e que ia deparar com aquele homem em 3 anos ali pregando para o gentil. Alguém ia saber desse Deus misterioso, desse Deus grandioso que Paulo pregava, que é justamente o que acontece comigo e com você hoje, de fazer essa saudação da verdadeira palavra genuína às pessoas que estão precisando. Porque o foco maior dessa lição, do entendimento da carta aos Efésios, é justamente fazer a nós entendermos do mistério de levarmos a palavra de Deus. Porque tem muita gente hoje, até aproveitar esse gancho, que está muito preocupado com outras coisas que não seja o genuíno conhecimento da palavra de Deus. Tem muita gente preocupada. Vocês lembram no começo nós falando que era uma cidade economicamente famosa, na economia também. Por quê? Porque usava a sua economia para coisas que não tinha nada a ver. Eu vejo hoje na igreja tem muitas pessoas que vai para uma situação que não tem nada a ver com a questão do ensino da palavra de Deus. Então a gente deve ter muito cuidado com essa questão. Amém? Deus está dizendo, os separados têm de Deus a rota a seguir e o que deve fazer. Sim. Deus, na verdade, o homem também escolhe muitos caminhos. A própria palavra de Deus vai falar isso. Mas quando nós temos o caminho, que Jesus vai dizer, eu sou o caminho, e você envereda por ele, com certeza o desfecho será maravilhoso. Isso não tenho dúvida. Porque o caminho já está posto. Só que nós, o homem, o ser humano, ele inventa muitos caminhos, Pedro. Não é para fazer isso, o cara vai e faz. Aí você vai ver num contexto bíblico... Tenta até criar atalho, né? Parabéns. E aí você vai ver até num contexto bíblico, Deus dizendo isso para Jeremias. Por que então que você escolheu esse caminho, você está se queixando? E lá o texto bem claro fala assim, por que se queixa, pois o homem vivente? Queixa cada um de seus próprios pecados. O pecado vem justamente de um caminho, ou seja, de um ponto certo para atingir e você não atingiu aquele ponto. Pecado. Surge o pecado. Beleza? Errou o alvo. Errou o alvo. Então, irmãos, meus queridos irmãos, estamos aí já trazendo o nosso terceiro e último tópico, não é isso? Nem parece que nós já chegamos no terceiro tópico. E o interessante, mais uma vez eu gostaria de salientar a vocês que estão nos acompanhando, que o interessante é você acompanhar da lição primeira até a 13ª, que verdadeiramente é uma lição que você vai se aprofundar no conhecimento. E você vai ver logo no final o que quer dizer verdadeiramente esse livro muito especial. Até porque todos os livros da Bíblia são especiais, mas se você for estudar verdadeiramente para um conhecimento do mundo espiritual, Paulo é o grande ajudador nesse sentido de você se aprofundar na sua vida espiritual com Deus. E o terceiro e último tópico nosso vai tratar do propósito e a mensagem da carta de Éfeso. Amém? Então vamos lá, o propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo estava no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outros tipos de ênfase do apóstolo.
o passado daqueles cristãos era marcado por imoralidade e bebedeiras. Mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizada pelo plano universal da redenção para ambos. Sobre essas permissões, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o Tratado Teológico sobre a Igreja, o Corpo de Cristo. Olha só, irmãos, isso aqui é muito profundo. A igreja hoje vive isso, ou seja, a igreja sempre viveu essa questão do que está certo, de um propósito, do que é errado. Veja só, Pedro, um cara que nasceu no mundo religioso do judaísmo, o nosso irmão Paulo, ele vai dizer que ele era perfeito em relação à lei, ele era prudente, ele era respeitador. Mas esse homem teve um encontro com Jesus e mudou tudo na vida dele. Ele chega nos lugares e ele quer mostrar primeiro para os judeus, o povo dele, que existe esse propósito na mensagem, que estaria errado. Você com aquela questão de, se eu não guardar o sábado eu não estou salvo. Eu não estou colocando aqui para você que é errado você não guardar o sábado. Eu estou falando você colocar isso como uma regra de salvação. E era isso que Paulo tentava passar, principalmente para os judeus. E nós temos, quando eu falei, essa dificuldade, esse propósito de você passar para as pessoas. Muita gente chega nas igrejas perdida, igual Paulo vai mostrar também nessa lição. Umas pessoas que tinham uma cidade, que tinha um Deus próprio. E você desbancar isso e mostrar que o verdadeiro Deus não tem nada a ver com aquilo. É nós hoje, irmãos, você através da palavra de Deus, passar para essa ou para aquela pessoa, que ela precisa aceitar Jesus, que ela precisa conhecer verdadeiramente a palavra da verdade. O que João vai dizer? Conhecereis a verdade vai te libertar. Você tem como ajudar e até libertar uma pessoa, passando para ela o verdadeiro cerne da situação, do propósito que Deus quer dar para uma pessoa. Você, seu interlocutor, passar para as pessoas. Nós estamos cheios de pessoas que chegam perdidas dentro das igrejas, Pedro. Pessoas, igual o próprio apóstolo vai dizer, de bebedice, de bruxaria, que tinha... A mesma coisa nos depara conosco hoje. Pessoas chegam destruídas. Mas eu gostaria de dizer para você que essa carta, ela inclusive para os estudiosos, para os teólogos, ela tem um fundamento essencial, que é a igreja e Cristo. A igreja como esse corpo que precisa cada vez mais ser ajustado. Mas ele só pode ser ajustado, ele só pode ser forte, ele só pode ter coerência se ele obedecer à cabeça, se ele obedecer a Cristo. Sabe assim, o rumo é esse, o propósito que nós temos, estou falando eu e você como igreja, como cristão, de levar o que aponta para o último tópico da nossa lição, que é a mensagem da salvação. E aí o Pedro pode estar lendo esse tópico final aí da nossa lição, a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos destes assuntos nos seguintes eixos temáticos. 1. A consumação do plano eterno de Deus nas pessoas, Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como o penhor
da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. É muito profundo a mensagem. Olha só, irmãos, é pequenininho, é só 6 capítulos, o livro de Éfeso, pequeno mesmo, mas é muito profundo. É tido pelos estudiosos como, logo no começo da lição você vai ver, como algo de fundamental importância nos estudos cristãos, o livro de Éfeso. Mas você vai ver uma característica profunda, que mesmo sendo pequenininho esse livro, ele tem 2 partes fundamentais. E eu gostaria que, do capítulo 1 até o 3, vai ser tudo tratado como se fosse doutrinas, ensinamento, uma doutrinação. Você vai ver lá, por exemplo, ensinamento de marido com mulher, a igreja com Cristo, filhos com pai. Olha só, em um livro tão pequenininho. Então, do 1º ao 3º capítulo, vai se tratar de doutrina. Os 3 últimos capítulos finais vai tratar da prática da vida cristã, de nossa vida. Como eu falei para você, como eu, como cristão, como eu estou me relacionando. Isso é muito profundo, discutirmos isso. Como que eu tenho uma vida dentro do meu lar e a partir da porta para fora na rua, como que é essa vida? Ela condiz, ela é aquilo da minha prática mesmo de vida cristã? Porque tem uma coisa fundamental nisso tudo. Tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Olha só, você pode ver na vida desse próprio homem, vamos pegar ele como um ensinamento que ele próprio vai dizer bem assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então vamos tentar imitar esse homem. Quem foi ele? O que ele fez? E aí eu falo para você, ele nunca foi decepcionado, Pedro. Todas as vezes que ele precisou de uma questão, na questão doutrinária, do poder fenomenal de Deus, foi mostrado, foi apresentado para ele. Porque eu quero te dizer que humanamente você voltar 2000 anos no tempo, hoje é muito fácil. Eu quero ir em Brasília, eu pego um carro aqui, 4 horas de viagem depois eu estou a 700 quilômetros, é muito fácil. Agora eu quero falar para você pegar há 2000 anos atrás e andar 2000 quilômetros. E esse cara conseguiu fazer tudo isso. Esse cara conseguiu levar o evangelho para quase todo mundo. Então, fica bem no finalzinho dessa lição, o que a igreja faça. Deus está esperando isso de mim e de você. O que nós estamos fazendo? De novo, está na moda, está todo mundo enclausurado, está todo mundo isolado, como é que é? Até ficou famoso aí, isolamento social. Mas o que eu e você está fazendo? Essa é a mensagem dessa abertura dessa revista. E eu gostaria, aproveitando o ensejo, como o livro é pequenininho, você se aprofundasse, mas tendo esse dinamismo, tendo essa consciência que Deus espera. A palavra tem que ser pregada em tempo ou fora de tempo. Parabéns. Mas Deus espera que a igreja faça. Faça o que, irmão Cid? O que Pedro acabou de falar, em tempo e fora de tempo. Levar a verdadeira e genuína palavra de Deus. Amém? Então nós vamos estar fazendo nossas considerações finais, lendo a nossa conclusão.
Aí está falando ali, ó. Verdade, irmãos. Paulo procura fortalecer a fé e os alicerces espirituais de cada crente no individual ao revelar o propósito na redenção em Cristo. Glória a Deus. Olha só, irmão, a conclusão da nossa lição de hoje, dessa manhã, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Olha bem isso aí, viu? Um resumo para as suas implicações da nossa vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte do Senhor, da parte de Deus. Aquilo que eu falei, favor imerecido, ou seja, a graça, aquilo que alcançamos por meio de Cristo, não vem de mim, não vem de ninguém, irmão. Aprenda uma coisa, porque a igreja lá não vem de ninguém, para ninguém se exaltar, vem de Deus. Olha bem, aí ele concluindo fala, suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalha contra as forças das trevas. Lembre-se de uma coisa, você está em uma guerra. Nenhuma guerra se vence quando você tem o arsenal apropriado para derrotar o seu inimigo. Você na guerra está com 38. O seu inimigo está com um canhão. Ele vai te destruir. Esse paralelo é o mesmo. Nós vivemos numa batalha espiritual. Porém, a força maior contra as trevas está com você e está comigo. Jesus, o cabeça da igreja. Paulo deixa isso claro. Quando você vai, irmão, levar e ter seus conhecimentos, por isso que eu te peço que você estude mesmo os livros de Paulo, que você vai ganhar conhecimento nessa batalha que temos contra as forças das trevas. Amém? Jesus, olha só, Jesus é semelhante a nós e é melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Como Paulo vai dizer que nós poderíamos ser imitador dele, nós devemos nos assemelhar a Cristo, porque ele não pecou. Beleza? E essa foi a nossa lição nessa manhã. Que Deus possa estar nos abençoando e nos capacitando, agradecendo a todos que estiveram conosco, acompanhando, fazendo perguntas. E olha que as perguntas foram poucas, né, Pedro? Foram. E aqui nessa finalização, se você ficou satisfeito ou não com a pergunta que vocês fizeram, vamos estar nos esforçando para estar apresentando para o povo de Deus. Eu acredito, eu estou muito confiante que isso logo, logo está passando. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O amanhecer pode ser logo. Você que conhece e tem fé, conhece a palavra de Deus, fique firme na palavra do Senhor, porque Deus tem o melhor para nós. Amém? E o irmão Pedro vai estar fazendo as considerações finais. E a paz do Senhor para todos. Amém, irmãos. Graças a Deus por esta lição da Escola Bíblica Dominical. Creio que acrescentou e muito para as nossas vidas. Só temos a agradecer vocês. A próxima lição está aqui o tema. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Se você estiver esse desejo de estudar, estude a palavra de Deus, estude a lição e próximo domingo traga perguntas, participe com a gente, porque fica bem melhor com a sua participação, interagindo, para que a gente possa trazer algo que realmente vai tirar a dúvida de todos e ajudar no seu conhecimento. Nós deixamos aqui os agradecimentos a todos vocês, irmã Alessandra, irmã Larissa, minha mãe, Lourdes, está lá do outro lado, professora também da Escola Bíblica Dominical, Pedrita, Gilmar,
todos vocês. Não dá para ler o nome de todo mundo aqui, porque alguns já subiram os comentários aqui, não dá para ver mais. Micaele Barbosa, muito obrigado, gente, a todos. Nós vamos ficando por aqui. Minha esposa também, Daniela, está lá. Aleph, Deus abençoe. Eudes, todos vocês participaram direto ou indiretamente da nossa lição aí, da Escola Bíblica Dominical. Um abraço a todos, a paz do Senhor e fique com Deus, viu? Amém, paz.